Momento Político conversa com Fernando Marrone, prefeito de Pelotas nos anos 2000, 3 mandatos de deputado federal, 1 como deputado estadual e recentemente presidente da Transurb em Porto Alegre. É um dos nomes que se apresenta no cenário político pelotense, disputando a prefeitura de Pelotas. Neste caso, mais uma vez, obrigado pela atenção, por nos receber aqui com um papo rápido. Eu que agradeço. Qual é a motivação de Fernando Marrone voltar a administrar Pelotas depois de uma trajetória, por que não dizer, significativa e para muitas pessoas talvez também fosse suficiente? Mas por que o Marrone resolveu reaparecer neste cenário? Então, toda a experiência que eu acumulei nesse processo, eu quero me dedicar à minha cidade. Penso que nós podemos dar um novo impulso de desenvolvimento econômico, de infraestrutura, das questões sociais. Eu acho que temos uma grande oportunidade, junto com o presidente Lula, de poder ajudar a minha cidade ao seu desenvolvimento e às questões sociais. Para muitos candidatos, buscar administrar a cidade significa revolucionar no sentido de, olha, isso aqui está muito mal, isso aqui está mais ou menos, nada disso serve, é preciso mudar tudo, ou apontam especificamente uma coisa ou outra. Na motivação de Fernando Marrone, tem algum aspecto pontualmente que diz, olha, isso aqui é preciso mudar, ou tem uma ideia de dar continuidade a um processo que entende ter sido até agora coerente com o que a cidade precisa? Os desafios da cidade são permanentes, E algumas políticas avançam mais em um governo, no outro, enfim. E eu penso que tudo que está funcionando adequadamente, que tenha bons resultados, deve ser mantido. E mudar aquilo que não está funcionando. Essa é a nossa diretriz principal e fazer isso com a participação popular. Nós não podemos mais ter governos que se isolem, que não dialoguem. O processo que a gente viveu aí no tema dos alagamentos, da enchente, provou isso. O povo quer participar. E os nossos governos são governos participativos, onde a decisão deve ser do cidadão, e a prefeitura executar essas políticas. Naturalmente, grupos políticos se organizam, partidos que historicamente estariam distantes, muitas vezes estão se aproximando em razão das pautas que também se alteram. Neste momento, quem é que negocia em nome do Partido dos Trabalhadores, do PT em Pelotas, com possíveis apoios e coligações? É a direção partidária exclusivamente? O candidato participa também? Como é que é esse processo até que venha a convenção também? A nossa tradição é de que os debates entre os partidos se dê pelas direções partidárias. E nós estamos trabalhando aí com prioridade na aliança com o PSOL, com o PDT, com o PSB, o PCdoB, o PV e o Cidadania. Esses são os partidos do campo democrático e popular que nós queremos, digamos assim, montar um programa de governo que atenda a todo esse espectro partidário e que a gente possa se apresentar como frente popular, uma frente ampla para governar a nossa cidade. O Cidadania já há uma federação, certo? Sim. É um partido... Junto com o PSOL. Junto com o PSOL. Qual é o prazo, assim, porque essa nossa conversa aqui, ela já está numa época, digamos, avançada no que diz respeito ao que é que vai ser levado para a convenção partidária. Qual é o prazo? Porque os partidos começam a trabalhar com prazos agora no sentido de resolverem essas questões. A eleição começa de verdade, o processo eleitoral, dia 15 de agosto. Então nós temos aí até dia 5 de agosto para fazer as convenções. Esse é o prazo eleitoral e nós vamos até esse limite, se for necessário, até esse limite do dia 5 para compor a nossa aliança da Frente Popular. Novos eleitores, como é que Fernando Marrone se apresentaria hoje para os novos eleitores, para as novas gerações, para quem naturalmente, por sua juventude ou pelo ingresso recentemente na vida política, vai ver a imagem de alguém que tem uma trajetória, mas para muitos não deixa de ser ainda alguém que precisa ser melhor conhecido? Então, eu sou um cidadão pelotense, tudo que eu
conquistei na vida, tudo que eu sou, agradeço essa cidade, né? Foi aqui que eu estudei, me formei, fiz a minha família, tenho a minha família e fiz a minha carreira política desde o movimento sindical, né, até o processo de disputas eleitorais, de cargos eletivos. E eu tenho, né, um grande sonho para o futuro de Pelotas, e eu acho que isso, né, diz respeito à juventude, diz respeito ao futuro da nossa cidade, que nós precisamos, né, fazer com que esta juventude volte a sonhar com um futuro melhor, né, com sustentabilidade econômica, social e ambiental. Esses são os 3 temas que eu penso que a nossa juventude tem um grande apreço. Muitos candidatos aguardam a convenção dos seus partidos ou dos seus grupos políticos para a confirmação dos seus nomes. Outros dizem, não, o meu nome está consolidado e a convenção vai ser a formalização desse acordo já firmado. Fernando Marrone vai para a convenção sossegado, tranquilo, não há a hipótese do surgimento de um outro nome, de uma disputa interna. O partido está, digamos, pacificado nesse sentido? Nós já superamos esse processo, né? Foi um processo de construção partidária de consenso, né? E também com os outros partidos, não há questionamento sobre a candidatura do Fernando Marrone. Então eu penso que nós temos um bom caminho para fechar uma aliança, para poder apresentar um programa de futuro para a nossa cidade. Alguns dos candidatos que conversamos recentemente não tiveram oportunidade de mandatos, nem vereadores, nem prefeitos, nem deputados, enfim, não tiveram mandatos eletivos. Fernando Marrone teve estas conquistas, né, nas urnas, então a questão que eu faço é a seguinte: Pelotas, como tantos outros municípios, passou pela dificuldade dos efeitos dos eventos climáticos, e é natural que alguém, quando pense em como administrar a cidade, raciocine com a ideia de que o município precisa se recuperar do muito que perdeu e, ao mesmo tempo, ter uma proposta consistente, convincente ao eleitorado, principalmente, no sentido de como avançar também na busca do desenvolvimento social e econômico, que é uma pauta permanente. Então, na Pelotas tem grandes desafios. Penso que o principal desafio da nossa cidade é o desenvolvimento econômico. Mas, de outro lado, nós temos uma grande potencialidade, né? A cidade tem vantagens comparativas estratégicas, né, de logística, também de educação, mas a cidade precisa ser atrativa para esses investimentos. Então, penso que o nosso maior desafio é dotar a nossa cidade de infraestrutura capaz de atrair esses investimentos e capaz de superar, né, as questões que nós temos de saúde e educação. Os nossos indicadores de saúde e educação estão muito aquém da nossa capacidade. Eu sempre digo, uma cidade como Pelotas, que tem 2 faculdades de medicina, enfermagem, né, é uma cidade vocacionada para resolver os seus problemas de saúde, assim como resolver os seus problemas de educação. E eu penso que isso é fundamental para o nosso desenvolvimento econômico, com participação de todos, com diálogo com a sociedade, para que a gente encontre os caminhos necessários para esse desenvolvimento. Muitos anúncios foram feitos recentemente de auxílios, programas, linhas de crédito, enfim, para a recuperação né, das cidades, do próprio Estado e, por que não, de pessoas, né? Claro. Pessoas físicas, né, que tiveram prejuízos também. O município terá, né, de administrar tudo isso no futuro e muitas vezes surge uma dúvida, né? Estes auxílios, estes anúncios serão confirmados? E se lembrarmos, num passado não muito distante, falávamos que o alinhamento, muitas vezes, dos governos era fundamental para que as coisas acontecessem. Neste caso, qual seria a vantagem, a desvantagem, o risco, no sentido de estar alinhado também com o governo federal? Não é um alinhamento simplesmente partidário, mas é um alinhamento de programa, né? De desenvolvimento, de tratar das questões sociais e as questões do desenvolvimento econômico conjuntamente. Então, eu penso que isso é uma vantagem, né, para a nossa cidade num eventual governo da Frente Popular, do PT, né, que a gente vai ter esse canal direto com a Presidência da República, com o governo federal, para que a cidade possa superar, né, os seus desafios. Eu penso que auxílios, etc., são os paliativos, né,
no momento. Agora, estruturalmente, nós precisamos de investimento em infraestrutura, saneamento, né, que são questões fundamentais para para atrair, né, novas empresas e para o desenvolvimento econômico. Quem já administrou a cidade, naturalmente, pode ter de administrar no seu discurso durante a campanha o possível desgaste. Sim. Que fica na memória de muitos. Para muitos fica na memória também as realizações, as coisas positivas. A maioria dos seus adversários, pelo cenário até aqui, não terão esse tipo de desgaste no passado, porque não administraram o município. Como é que isso vai estar no discurso de Fernando Marrone? Vai recuperar um pouco do passado para justificar a aparição no cenário ou deixa o passado lá e vamos falar daqui para frente? Não, para mim é fundamental que a gente relembre o nosso governo, né? Foi um governo exitoso para a nossa cidade, né? Então, há uma memória positiva na população sobre a administração Fernando Marrone. E isso vai ser uma vantagem, no nosso caso, para a disputa eleitoral. Uhum. Debates, uma vez convidado, irá? Todos. Tá bem, então prepare-se, chamaremos. Obrigado. Tá bom? Forte abraço. Agora sim, Momento Político fica por aqui. Voltaremos em seguida com mais informações.